E se eu contasse que aquilo que você tem buscado desesperadamente, como fama, sucesso, dinheiro, o corpo perfeito, não é o que você realmente quer? Eu passei mais de 40 anos para descobrir e vou te poupar décadas de sofrimento e frustrações nos próximos 12 minutos. Todos nós fazemos isso todos os dias. Ah, ficarei feliz quando eu perder peso, quando eu ganhar muito dinheiro, quando eu for promovido, quando eu me casar, serei respeitado quando eu tiver sucesso. Mas aqui está a verdade. Antes quero me apresentar, eu sou Rob Salan, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, é constrangedor aceitar, mas eu, na infância, queria ser famoso para transmitir a mensagem que ardia no meu coração. Após os meus pais se divorciarem, aos 8 anos de idade, eu desejei estudar sobre inteligência emocional, sobre como destravar bloqueios emocionais nas pessoas e entender por que as pessoas se comportavam daquela forma. Por que meu pai bebia? Por que ele agredia minha mãe? Por que minha mãe despertava a ira do meu pai? Então, perguntas como essas me fizeram mergulhar no estudo da inteligência emocional. E hoje eu quero trazer consciência para você que as nossas prioridades estão muito relacionadas às nossas crenças, às nossas experiências. Tudo aquilo que nós vivenciamos, principalmente na infância, tem influência direta nas suas ações hoje, na fase adulta. Então é muito importante você ter clareza. Onde foi que a sua vida foi bloqueada? Onde foi que a sua vida foi travada? Em que área da sua vida? Nós temos 12 áreas na nossa vida e essas áreas, elas são integrais, elas são sistêmicas. Não adianta você cuidar apenas do seu corpo físico e deixar as suas emoções de lado. Não adianta você querer cuidar apenas da sua vida financeira e deixar a sua vida sentimental de lado. Mas cedo ou mais tarde, uma dessas áreas da sua vida vai afetar a outra que está boa. Por isso que é importante você entender cada área e saber o que fazer para que você melhore, ou melhor, seja transformado para que você viva, de fato, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui eu não falo de religião, eu falo de princípios milenares, princípios que farão com que você reprograme a sua mente, renove a sua mente e faça com que você não viva preso dentro de um ciclo vicioso de hábitos que são destrutivos, que afasta você das pessoas, que faz com que você não conheça novas pessoas, que você não conheça novos lugares, que você pare de aprender. Tem pessoas que têm bloqueio de aprendizagem e por isso elas não mergulham no conhecimento, não estudam, não lêem novos livros, não participam de palestras, de seminários, de imersões, de mentorias, de cursos. É muito importante você descobrir onde a minha vida foi bloqueada, onde a minha vida foi travada. E quando você tem clareza de onde foi, já é o primeiro passo. Se você não consegue perceber, busque ajuda, busque um profissional da mente que fará com que você possa enxergar aquilo que você não está enxergando. Mas hoje eu quero entregar uma técnica aqui que vai fazer com que você tenha os seus primeiros resultados na sua vida, principalmente emocional, para que você não seja refém de emoções negativas. Sabemos que todas as emoções são importantes. Se não for na direção certa e for na dosagem errada, isso vai prejudicar os seus relacionamentos. A técnica que eu quero apresentar para você hoje se chama PMA, Programação Mental Antecipada. Essa técnica, eu desenvolvi ela quando eu estava em um semáforo do trânsito. Eu estava ali e de repente o semáforo abriu e um carro passou na minha frente de forma irresponsável. Ele estava atrás de mim e ele me cortou para seguir a viagem dele. Naquele momento eu fiquei irritado com aquilo. E eu disse, mas não faz sentido eu ficar irritado, porque eu já tenho um certo conhecimento sobre inteligência emocional e eu ainda me pego ficando irritado com coisas pequenas. E naquele momento eu decidi, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, me faz ter inteligência emocional também no trânsito.
que eu possa direcionar as minhas emoções de forma certa. Quando eu terminei de orar, veio uma iluminação, e eu chamo essa iluminação de técnica PMA. O que foi que eu decidi a partir daquele dia? Todas as vezes que alguém no trânsito passasse na minha frente, de forma irresponsável, com alguma barbeiragem, eu não iria olhar com olhar de crítica, com olhar de vingança, de xingar ou de desejar mal, não. Por quê? Porque essa técnica, ela consiste no seguinte, abrir uma tela na minha mente e nessa tela eu visualizar aquele motorista ou aquele motociclista indo socorrer um parente, uma mãe, uma avó, um filho e levar ao hospital. Então, quando eu percebo dessa forma aquela cena, automaticamente, em vez de eu ficar irritado com ele, eu tenho compaixão da vida dele e eu estendo as minhas mãos para abençoar, para dizer, vá em paz, que Deus te livre de todos os males. Que Deus te dê juízo caso esteja fazendo de forma irresponsável. E aí eu sei que a partir daquele momento, nunca mais eu tive estresse no trânsito. Aí você pode me perguntar assim, mas Robson, por que você vai pensar dessa forma e se não for verdade? Não há problema. Tem 50% de chance de ser verdade e 50% de não ser verdade. Mas eu prefiro ficar com os 50% positivo. Que positivo no sentido de acreditar que ele está indo socorrer alguém, e isso é uma ação positiva dele. Por isso ele ficou distraído e não percebeu a barbeiragem que ele fez. Mas pensando dessa forma, você elimina a toxicidade no seu corpo, na sua mente, no seu coração. Essas emoções que muitas vezes são excessivas ou canalizadas para o lado errado. É importante que você tenha domínio das suas emoções. Não controle, é impossível controlar as emoções. Mas se você tiver domínio próprio, você vai direcionar de forma assertiva. E você vai ter uma vida mais leve, mais tranquila. E você vai, a partir daí, pensando nesses objetivos, nessas prioridades que outrora você teve na infância, de querer ter sucesso, fama, ser aceito só se perder peso, se tiver riqueza. Não, você não precisa pensar dessa forma. Você pode usar a PMA, a Programação Mental Antecipada, para diante das circunstâncias, dos gatilhos, dos estímulos que fazem você pensar dessa forma da sua infância, você reprogramar. Abre o telão e coloca aquela imagem que vai fazer você pensar de forma assertiva. Não se compare com ninguém. Você não precisa ter o sucesso que o outro teve, da mesma maneira que o outro teve, até porque sucesso é pessoal. Tem pessoas que o sucesso para elas é morar numa roça, cultivar a terra, criar os animais, pescar no final da tarde. Isso é sucesso para ela e está tudo certo. Para outros, sucesso é constituir uma família. Para outros, sucesso é ter uma empresa. Para outros, sucessos é ter uma multinacional, ser famoso na internet. Está tudo certo. O sucesso é particular de cada pessoa. Mas não queira viver a fama do outro. Não queira viver aquilo que o outro construiu. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós só enxergamos o pódio das pessoas. A gente não sabe a jornada de cada um. A gente não sabe os desafios que cada um superou. Então, nesse vídeo, eu quero que você tenha essa compreensão de que não vale a pena você se comparar. Tenha uma vida leve. Não queira ter coisas para mostrar para as pessoas. Viva uma vida de alegria, de satisfação naquilo que você já tem. Sim, você pode multiplicar, você pode fazer mais coisas, porém, se você for satisfeito e não conformado, você será feliz e pleno.
Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva, se você não é inscrito, ative o sininho e deixe o seu comentário. Mas, principalmente, compartilhe, porque você poderá estar ajudando milhares de pessoas. Um forte abraço, um beijo no teu coração, que Deus abençoe a sua vida. E dê uma olhada na descrição, tem algo interessante para você.